E a gente começa falando de rumores de interesse do futebol europeu, apontando, quem sabe, para os lados de Kaique Bruno, né? Jogador que fez o gol da vitória, o gol da virada no último final de semana no Mineirão. Jogador que vocês estão acompanhando na tela, né? Esses números simplesmente extraordinários. 22 jogos, 1 gol, 3 assistências, e acho que a partir do primeiro gol, agora, sabe a tal, o jogador tira ali a zica de não fazer gols? 3 assistências, 4 grandes chances criadas, 17 passes decisivos, 149 duelos ganhos. O Valu, 60... Oi. É o primeiro gol em 25, né? Perfeito. No Brasileirão no de 25. No profissional ele tem um gol ano passado. Contra o Corinthians. Corinthians, na Neoquímica Arena. Boa. Bem lembrado. Nesse de 25 é um gol contabilizado, 66 desarmes, 9 dribles sofridos, né? Uma média de menos de meio drible que o homem sofre por jogo, 0 erros defensivos graves. Isso aí, ó, faz o coração da gente ficar quentinho, e a nota em média geral de 7,2. E aí, Samuca, esse lateral esquerdo que, para mim, daqui a pouco, ontem a gente falou da seleção bola de prata, né? Mas o Juba, daqui a pouco, para mim, tá esquentando o lugar do Kaique Bruno, tá despertando realmente o interesse. Tem olhares europeus voltados aí para o nosso lateral esquerdo, Samuca? Pois é, o Valu, não teve proposta oficial para o Kaique, né, até o momento. Já teve sondagem em outras janelas, né? E aí o Cruzeiro, ele tá muito tranquilo, né? Quanto... Que é isso aí, gente? É o trem, aqui, sempre buzina. Tá. Em qualquer horário, inclusive às 3 da manhã. Mas aqui ninguém se assusta mais. Eu fui nascido e criado aqui, tá tudo certo. Mas o Cruzeiro, Valu, ele sabe que, principalmente nessa lateral esquerda, né? É um movimento que realmente pode acontecer, né? Porque o Kaique está muito bem, jogador, teve aí pré-lista, né, da seleção brasileira, e se ele estava na primeira oportunidade, não sei, né? Ele continua jogando em altíssimo nível e vai ter mais 2 convocações nesta temporada ainda, né? Outubro e novembro. De repente, aí eu acho que se o Kaique for convocado para a seleção, aí, meu amigo, é a cereja do bolo que falta para chegar a proposta na mesa do Cruzeiro. E não sei valores, né? Não sei quanto que o Cruzeiro considera para uma venda assim, caso chegue proposta, né? Mas o que a gente vê aí de futebol aí, às vezes, o próprio Red Bull Bragantino acho que pagou uma nota importante no Vanderlan, né? Para contratar o Vanderlan junto ao Palmeiras. 7 milhões, salvo engano, não é isso, Pedro? 7 milhões. Eu vim até consultar aqui. Enfim. Eu acho que foi por aí. Então, e eu acho que não só o Kaique, tá? O Cauã Prates, esse menino aí, a gente sabe também que já teve muita consulta, procura, todo mundo querendo saber, principalmente depois daquela entrevista do Jardim, quando ele falou que você que tem que imitar, Valu, que se ele fosse técnico lá fora, ele não deixaria completar 18 anos, né? Então, o menino... Um jogador de primeira prateleira. Se eu estivesse lá no Mônaco, da certo que já não estaria mais no Cruzeiro. Ô Samuca, o Vanderlan foi 4,5 milhões de euros por 60%. Aí. Então, considera que ele vale 4,5 por 60? Isso. Então, quem é bom aí na regra de 3 da matemática? Valu saiu do grupo. Alguém no chat, com certeza. 4,5
60. X, 100. 60x é igual 4.500. X é igual 4.500 dividido por 60. Divide aí, valor. Eu não. Ué, na calculadora, pô. Ah, tá. Peraí. Eu não. Contas TV. Fala aí. Quanto? 7 milhões e meio, aí. Que é 100%. Ah, tá. Você já fez as contas aí. Já fiz, ó. Você me deixou na mão aí. Não, regra de 3 simples, né? Matemática não conta comigo, não. Então, o Vanderlan não tá no nível de um Kaique, né? Bom Nunca. jogador, mas vamos aguardar agora. O Kaique, eu acho que é qualquer um dos dois ali, a proposta tem que ser alta. Viu? Não dá, e é um exercício que o Cruzeiro precisa passar a praticar. Agora a gente tem o Pedro aí, não tá ninguém desesperado por dinheiro, né? Claro que a gente sabe que o Cruzeiro precisa vender para ter receita, né? Dentro das receitas, para dar aquela história de ser um clube sustentável, de caminhar mais com as próprias pernas do que com os aportes do Pedro, vai ter que vender bem. Então, tem que colocar preço aí legal. Tem que colocar preço legal. Eu até vi, o pessoal estava comentando, acho que é da live nossa de ontem. O Palmeiras vendeu um zagueiro por 40 milhões, né? O Vitor Reis, né? Aí vocês estão falando do Caio Jorge, 35, 40. A gente não vai, num primeiro momento, conseguir alcançar esses valores aí de Palmeiras e Flamengo, né? Acho que isso tem um peso aí importante no que esses clubes conseguem de venda, pela mídia, por tudo também, né? E por colocar os garotos têm rodagem profissional, entram no time certinho, mas eu espero o Cruzeiro fazendo aí bons movimentos num futuro próximo. Venda com grana boa. Eu espero, viu, Valuzinho? Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, sobre a temporada do Kaique em 2025 é o fato de que ele finalmente conseguiu ter sequência para jogar, né? Em outros momentos, o Kaique foi sombra de outro lateral, de certa forma, revezou com esse outro lateral. E eu vi por muitas vezes o torcedor do Cruzeiro questionar as atuações do Kaique, pela pouca sequência que ele teve, os poucos minutos ali, 2, 3 jogos em sequência como titular, e já levando aquilo ali como o retrato do que era o Kaique, e por vezes falando que ele não tinha condições de ser titular do Cruzeiro. Então, nessa temporada, ele conseguiu ter uma sequência adequada, acho que isso é muito importante. Por vezes a gente tira conclusões muito precipitadas dos atletas, baseado num recorte muito pequeno, e isso não é justo para a gente fazer uma análise assim realmente mais profunda. E, evidentemente, a comissão técnica que chegou aqui, que melhorou o nível de todo mundo, né? E o Kaique é um dos atletas que passou a voar com o Leonardo Jardim, porque fisicamente já é um atleta assim, muito forte, né? E junto da comissão técnica do Leonardo Jardim, que melhorou o nível de todo mundo, e aí falando de aspectos físicos mesmo, o Kaique é basicamente um tanque de guerra jogando futebol. Raramente precisa ser poupado, raramente precisa sair. E acho que com essa sequência que ele teve nessa temporada, naturalmente o futebol dele foi aparecendo. Então, é a importância, né, de você, às vezes, olhar para o seu elenco, ver que você tem um atleta da sua categoria de base que está pedindo passagem e dar confiança a esse atleta, né? E o Cruzeiro negociou um outro atleta que estava aqui, já não está mais, deve ser adquirido pelo seu clube atual. E foi uma coisa boa para todo mundo, né? Porque esse atleta está jogando por lá, o Kaique está jogando por aqui, e acho que o Cruzeiro fez um movimento correto, até pensando nisso que o Samuel está falando, porque é um jogador de 22 anos, tem contrato com o Cruzeiro, se eu não estiver enganada, até dezembro de 2027. Então, o Cruzeiro está muito tranquilo com relação ao contrato dele. Se vier uma proposta, como o Samuel falou, tem que ser uma proposta que seja vantajosa para o clube, para que o Cruzeiro possa vendê-lo. Em algum momento, o Cruzeiro vai ter que começar a fazer vendas. Isso é uma coisa que eu estou muito preparada para que aconteça, tem que acontecer. O grande ponto é que sejam vendas favoráveis para o clube do ponto de vista financeiro e que esses valores sejam reinvestidos no elenco para que a gente siga tendo um time competitivo.
Esse é o ponto. Mas, assim, temporada fantástica do Kaique, que a gente possa desfrutar, torço para que a gente possa desfrutar dele aqui no ano que vem também. Mas não me surpreenderia se viesse a tal da proposta irrecusável aí na próxima janela e essa fosse a última temporada dele aqui. O Kaique, ele já no ano passado, eu acho que quando ele teve ali uma única sequência, né, que precede, acho que a sequência, na verdade, do Kaique acaba terminando no clássico 0-0 contra o Atlético Mineiro no Mineirão, ele já demonstrava evolução, ele já vinha crescendo dentro dos próprios jogos no ano passado. E aí, até um ponto que muita gente criticava sobre o jogo do Kaique, era sobre a questão física, né, sobre o Kaique conseguir dosar o esforço. Na maioria das vezes, ali na reta final das partidas, ele já estava bem cansado. E muita gente falava que isso ele só iria adquirir se ele tivesse tempo de jogo. Esse tempo de jogo só chegou na temporada atual, né, depois que o Leonardo Jardim assumiu o comando técnico do Cruzeiro, acaba decidindo por negociar o Marlon com o Grêmio, e aí o Cruzeiro aposta no Kaique como seu titular. E defensivamente o Kaique acrescenta muito no jogo do Cruzeiro, ofensivamente, tirando ali talvez o aspecto dos cruzamentos, né? Acho que ele é um jogador que ainda precisa evoluir nesse quesito, mas é um cara que faz boas ultrapassagens, consegue ali tirar o time às vezes da defesa em jogadas de arrancada e drible. A gente vai sempre lembrar daquele lance contra o Bahia, que por pouco ele não faz um golaço, e aí é um jogador que vai reunindo esse repertório, e o principal para mim que faz o Kaique despertar a atenção do futebol europeu é esse perfil defensivo. Até uma questão cultural, né? O europeu, salvo ali a exceção do futebol inglês, ele está acostumado que o lateral ele seja um quarto defensor. Então, a função primária do lateral para o europeu é defender. Ele precisa de se destacar por ser um bom defensor. O brasileiro não, ele já é mais acostumado a uma escola de laterais mais ofensivos, sejam eles os direitos, os esquerdos, seja o lateral direito, seja o lateral esquerdo, e o inglês é mais ou menos parecido. Mas eu acho que esse perfil do Kaique vai despertar muito a atenção do futebol europeu, e aí tem a questão da idade. 22 anos, é um cara que fisicamente consegue lidar bem, ele não é um jogador tão alto, mas ele tem um bom posicionamento dentro da área para defender e para atacar, e consegue ganhar duelos, né, através da impulsão. E o Samuel falou muito bem, acho que a cereja do bolo que falta ali para que o Kaique desperte ainda mais a atenção, para além dessa questão do perfil, é uma convocação para a seleção brasileira. A gente sabe que essa questão da seleção, ela dá pontos, né? Algumas ligas, o atleta necessita de somar esses pontos para que ele possa chegar ali e ter mais facilidade de conquistar o visto de trabalho. É o caso, por exemplo, da Premier League. Teve o caso lá do Andrei Santos, que precisava desses pontos e aí ganhou quando foi convocado à seleção brasileira, e acho que isso vai acontecer com o Kaique. O fato de estar na última pré-lista pesa muito, a gente vai ter mais alguns amistosos. Ele é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. O segundo lugar ficaria com o Juba, mas eu acho que o Kaique é um lateral mais equilibrado do que o Luciano Juba. O Luciano Juba se destaca muito pelo repertório ofensivo, principalmente porque o Juba inicia a carreira como um atacante, né? E aí ele vai recuando, vira ala e depois ele vira um lateral esquerdo. O Kaique não, ele é um lateral de ofício, então ele tem esse equilíbrio, ele consegue ajudar o time ofensivamente, mas tem principalmente na defesa a sua principal valência. Então acho que é desfrutar, como a Rafa disse, torço para que se ele puder ficar para o ano que vem, pensando aí num cenário de disputa de Copa Libertadores, seria muito interessante, mas é um processo natural. A partir do momento que você passa a ser vitrine, a competir nos principais palcos das principais competições do seu continente, os seus principais jogadores eles acabam chamando a atenção do restante do mundo do futebol. Vai acontecer com o Kaique, quando o Cauã Prates receber suas oportunidades, vai acontecer com ele, muito também por essa questão do perfil, e acho que cabe ao Cruzeiro estar preparado e lidar muito bem com boas reposições. Se o clube se estruturar no seu departamento de futebol, no seu departamento ali de scout, você acaba conseguindo mitigar essas saídas que elas vão acontecer, quer você queira, quer não. E até para pegar o gancho no quer você queira, quer você não, só para o torcedor, até separei uma mensagem ali para ser lida, né? Não estou entendendo a turma da Samuca TV. Ontem vocês estavam vendendo o Caio Jorge, hoje estão vendendo o Kaique. Não, a gente está falando a respeito de situações que, cara, a gente adoraria colocar o Cruzeiro
tem um episódio dos Simpsons, se tem alguém aí no chat que gosta, que a cidade lá fica dentro de uma redoma, né? Eu adoraria colocar os jogadores do Cruzeiro dentro de uma redoma de vidro, assim, ó, para que eles não pudessem sair da Toca da Raposa 2, os que estão jogando bem, né? Porque tem uns que, enfim, mas não é o caso. Principalmente nesse ano de 2025, para que eles não pudessem ser vistos, não pudessem ter a possibilidade de serem negociados. A gente está falando de possibilidades. E eu até fui olhar aqui, principalmente, acho que todo mundo já falou com muita propriedade a respeito. O Samuel chamou a atenção da questão de uma possível presença na seleção brasileira. A Rafa e o Pedro destacaram muita questões táticas, questões de campo. Eu quero destacar que, além de tudo isso que a gente falou do Kaique, jogador de muitos minutos, né? Então você imagina se esse cara, o olhar do futebol europeu também para um jogador. Ele está com 37 jogos a essa altura na temporada. 37 jogos, você imaginando um calendário europeu, é uma parte importante já do campeonato europeu, né? Já teria jogado mais da metade da temporada, com certeza. E destacar que no nosso calendário, eu sei, alguém vai lembrar daqui a pouco aí que o Cruzeiro foi eliminado da Copa Sul-Americana, a gente sabe disso, né? Mas o Kaique, olhando para esse elenco do Cruzeiro, a competitividade muito alta, ele passou a ter um Cauã Prats importante na reserva, ele é o quarto jogador em termos de minutos. O Kaique está com 37 jogos e com 3.131 minutos jogados, né? Então ele só perde para o Cássio, que é o primeiro, para o Fabrício Bruno e para o Lucas Romero. Eu acho que isso também é um medidor, né, do quão importante se tornou o camisa 6, e eu falo, viu? Eu sou apaixonado quando o lateral esquerdo joga com a camisa 6 no Cruzeiro e ainda joga bola, meu amigo. Aí eu fico feliz demais, né? E ele tem exatamente a dimensão do que é o clube, criado aqui, já falou com propriedade, né, de Nonato, e não naquela coisa de ficar. O Kaique nunca foi o cara de ficar fazendo. Tentando. Trazer a sua titularidade através de zona mista, né? Pelo contrário, um cara extremamente profissional e que trabalhou muito para chegar nessa condição. São mais de 1.500 pessoas, daqui a pouco eu vou começar a ler algumas mensagens, ainda no assunto Kaique, dessa vez eu vou começar com você, Rafa, depois o Samuca e o Pedro. Eu queria saber de vocês, o Cruzeiro, há menos de um ano, o Cruzeiro renovou esse contrato do Kaique e que vai até dezembro de 2027. Diante dessa subida de produção dele, do Cruzeiro como um todo, né? Nem os que jogam bem, né? Foi importante a gente deixar claro, né? Tem sempre esse tipo de piada de mau gosto, né? Então, Uai, importante. você que falou aí, ué. Os que jogam Você bem, tropeçou né? nas suas próprias palavras, né, Valor? Não tropecei. Eu falei os que jogam bem, né? Esse rapaz nunca foi lateral esquerdo na vida, nunca vai ser, na verdade. Então, assim, O pessoal seria do o chat caso. fala que eu que gosto de lembrar de coisa ruim, ô Valor. Olha isso aí. Não, imagina. O pessoal do chat não conhece a capacidade de Matheus Baú e de Samuel Venâncio. Assim, é o O caso. Baú tem nada a ver com isso, tomou de graça aí, velho. Não, mas é porque o Baú traz umas múmias que passaram pelo Cruzeiro que é difícil de lembrar. Isso significa que vocês têm lembrança boa, gente, e valorizam cada vez mais o momento bom. Mas eu prefiro, a minha mente, por exemplo, varreu certas figuras. Essa aí tinha varrido, mas muito obrigado por me lembrar. Vou ter pesadelos essa noite. É o caso, Rafa, de uma, quem sabe, uma extensão contratual. Lembrando, ele teve essa extensão contratual, renovou o contrato em julho do ano passado. Você acha que seria interessante ou é precipitado, tendo em vista que uma outra ativação de contrato, né? Teria ali a questão do aumento salarial, um aumento de multa, ou deixa como está, Rafa?
Nesse momento eu não acho necessário, Valu, porque o contrato dele vai até dezembro de 27, né? Então eu acho que o clube está bem resguardado quanto a essa questão, e como você falou, ele tem cerca de um ano, acho que foi em julho do ano passado, se eu não estiver enganada, que ele teve essa renovação de contrato, então, particularmente, não vejo como necessário, não acho que é isso que vai fazer com que o valor aumente ou diminua tanto assim. E acho que o Cruzeiro tem outras prioridades no momento, quando a gente pensa em renovações de contrato. Mas é evidente, né? Se estiver dentro do caixa do clube, acharem que é necessário para um aumento de multa, etc., ok. Mas acho que o clube tem outras prioridades no momento. E aí, Samuca, uma extensão da extensão contratual ou vamos lá, Eu vamos dar acho uma que respirada, não. deixar a água correr? Acho que no momento não, Valu. O Kaique é muito tranquilo quanto a isso. Ele teve um reajuste salarial importante aí nessa renovação no meio do ano passado. Então, acho que está um contrato controlado, né? Tem o quê? 2 anos e meio ainda. 2 anos e outubro, novembro, dezembro. 4 meses, né? 2 anos É. e 3 meses. Então, acho que ainda está dentro de um prazo legal aí. A Rafa falou aí sobre renovação de contrato. Aqui tem que acontecer. Falar aí dá confusão, Valu. Ô, Valu, eu tô, Fala, eu tô alinhado. Tô o bicho alinhado com o pega. Samuel e a Rafa aí. Entendo, né, que o torcedor do Cruzeiro fica sempre com esse receio, mas o contrato do Kaique tem um prazo considerável, e aí o Samuel agora traz essa informação que ele teve um reajuste salarial também. Então, acho que o Cruzeiro está bem tranquilo com isso, a gente não corre o risco de que façam com a gente o que a gente fez com o Milionários, né? E acabou buscando o Ney Servídia Real. Porque a gente sabe que um time europeu também, se vê o Kaique ali dando sopa em vias de assinar pré-contrato, jamais perderia essa oportunidade, que é um baita lateral. O que a gente pode esperar é que, em caso de convocação à seleção brasileira, o Kaique vai ter uma valorização dentro do mercado. Em caso de título do Cruzeiro, outra valorização. Acho que a gente tem que focar nisso. Focar em tentar construir um bom grupo que possa conquistar os seus títulos e que possa também servir de vitrine para que os atletas sirvam às seleções nacionais. Para isso, eles recebam ali uma valorização do mercado, e quem vai ganhar com isso é o Cruzeiro Esporte Clube. Boa. Para fechar o assunto Kaique, Pedro, Rafa e Samuel, o que seria um valor justo pelo lateral esquerdo cruzeirense? Difícil, hein? Eu tava até vendo aqui um outro que o pessoal mandou no chat, né? O Arthur, ele saiu pro Leverkusen por 7 milhões, 90%. Quando que foi? Tem um tempinho já, né? Eu vou falar o meu, então. 12 milhões de euros sem convocação. Com convocação, 18 milhões de euros. Que isso, Valu? Porque convocação inflaciona, Rafa. tava, Na tabela Valu. eu tava aqui pensando nos 9 milhões de euros, agora eu tô me sentindo muito humilde perto do seu palpite. Eu acho que dá para chegar em 10 milhões de euros. Acho que dá para chegar em 10 milhões de euros. É só uma brincadeira, Rafa. Menos de 10, aí eu vou para as ruas. Setorista coloca fogo em pneu na porta da toca da raposa dele. Mas com convocação, pode aumentar um pouco. Ai. Lembrando que o sonho, né, é chegar, e para esse sonho acontecer, continuar esportivamente forte, né, nos próximos anos, revelando o departamento de scout, trabalhando com todo o respeito que o jogador merece, com todo o respeito. Mas eu acho uma coisa assim bizarra a venda do Wesley. Mérito do Flamengo, mérito do jogador, tá? Eu acho um valor simplesmente anormal que foi pago. Repito, respeito, o jogador tem força física e tal, mas
Para mim, o Wesley é um Emerson Royal 2.0, né? Tudo bem, respeito quem goste aí do jogador.